Um ótimo dia para você, mais uma vez, Edmilson Santos, em mais um podcast aqui em nosso canal. Quero agradecer imensamente o seu carinho, você que está sempre acompanhando aqui os podcasts, ouvindo as mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero aproveitar esse dia para também louvar a Deus, porque hoje é um dia singular, uma oportunidade única, mais uma vez, que o Senhor nos concede de compartilhar a sua palavra. Isso é um privilégio. Eu, como sempre, estou na rua, aproveito a oportunidade nesses momentos para trazer uma palavra, uma reflexão, para edificar aí a vida dos irmãos. E antes de começar a mensagem hoje, como sempre faço aqui em nossos podcasts, queria pedir para você já deixar o seu like, nos ajude, porque o seu like, você fala para o YouTube que esse conteúdo é importante e mais pessoas são alcançadas, porque o YouTube disponibiliza esse podcast para que mais pessoas possam ouvi-lo. E deixa também o seu comentário, porque você diz para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante e ajuda na divulgação do Evangelho. Amém? Eu queria meditar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Eu quero trazer aqui uma passagem conhecida para alguns, E nessa passagem, particularmente, eu tive uma experiência de aprender algo com Deus, ouvindo uma ministração em cima dessa palavra do pastor Luciano Subirá. E aquilo que Deus falou ao meu coração através dessa mensagem, eu gostaria de trazer nesse podcast, porque eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Nenhuma experiência que nós passamos é por acaso. Deus sempre tem um propósito. As experiências que acontecem conosco, pode ter certeza que elas servem para ajudar alguém. Alguém que está passando por alguma fase, alguma etapa da sua vida, algum processo difícil, e as suas experiências podem ajudar alguém. É por isso que nada nos acontece por acaso. É por isso que aquilo que lhe acontece, você não pode perder a oportunidade de compartilhar, de falar as lições que Deus tem te passado a respeito daquela determinada fase da sua vida. O versículo de número 17, estou lendo aqui na versão ACF, diz o seguinte: E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho. E um da multidão, ou seja, o pai do rapaz, se dirigiu a Jesus e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhe e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Verso 20: E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E Jesus perguntou ao pai do garoto: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe o espírito mudo e surdo: Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Outras versões vai dizer: e nunca mais volte, e nunca mais entre nele. Irmãos, aqui nós vemos a história de um pai que estava sofrendo com seu filho, que desde a infância um espírito maligno se apoderava desse menino. Ele não falava, ele não ouvia, ele dava crises terríveis de convulsões, espumava a boca, rangia os dentes. Ou seja, o pai sofria muito com o filho nessa situação. E imagina você, eu conheço muita história, algumas histórias de pais que sofrem com filhos com algum tipo de deficiência, principalmente a questão do autismo, que em alguns, quando o grau é muito elevado, faz com que a pessoa fique em um estado bem parecido com a deste rapaz. Inclusive algumas pessoas imaginam que esse jovem aqui era autista, ele tinha algum distúrbio, alguma deficiência que o impedia de falar, de ouvir. Mas fato é que nesse texto, essa deficiência também tinha uma origem maligna. O diabo tentava de todas as formas destruir a vida deste jovem. O pai devia ter buscado ajuda em várias coisas, porém até aquele momento não tinha obtido nenhuma resposta. Recorreu aos discípulos de Jesus também, mas não teve êxito, porque os discípulos também o ignoraram. Aquilo, quando ele mencionou para o Senhor Jesus o que tinha acontecido, Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando? Ou seja, eles andavam com Jesus, viam Jesus fazer milagres, mas na hora que era para aplicar o que eles aprendiam, nessa situação, de forma específica, eles não deram atenção para o pai daquele jovem. Talvez porque ficaram assustados com a reação do rapaz e tiveram medo. Não tiveram confiança o suficiente para orar pelo rapaz, para que ele fosse liberto. Não é muito diferente hoje, né? Não é muito diferente nos nossos dias. As pessoas, elas não estão preocupadas em ajudar quem quer que seja. Às vezes você pede um socorro numa igreja para uma determinada situação, talvez por despreparo espiritual, por ignorância, as pessoas não te ajudam. E ali o pai estava quase que voltando para casa frustrado, depois de não ter obtido a ajuda dos discípulos de Jesus, quando ele se depara com o Mestre. E o Senhor faz questão de libertar aquele rapaz. Mas antes ele fez algumas perguntas para o pai daquele garoto. Enquanto o rapaz estava endemoniado, tendo crise de convulsão na frente de Jesus, o Senhor, com muita calma, pergunta ao pai do garoto que estava ali, dizendo: há quanto tempo sucede isso com seu filho? E ele diz: olha, desde a infância. Ou seja, talvez ele estava ali na fase adolescente ou na fase adulta e já tinha um tempo que ele sofria com isso.
E Jesus, ao perguntar para ele se dirige ao mestre dizendo: o Senhor pode nos ajudar? O Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Talvez cansado, esgotado de ver seu filho sofrendo há tanto tempo nas mãos de Satanás. Jesus dirige a ele uma palavra dizendo: se creres, você crer, tudo é possível ao que crer. O que Jesus está nos ensinando com isso? Quando você tem uma atitude no seu coração de crer, nada impede Deus de agir em seu favor. Nós somos muitas vezes condicionados ao milagre por causa da atitude de duvidar em alguma parte do processo, em alguma etapa da nossa vida, e isso acaba gerando um atraso. Em outras situações o milagre nem ocorre, porque nós oscilamos. Uma hora nós falamos que cremos, outra hora nós dizemos que será se Deus vai fazer? Uma afirmação vira uma pergunta e nós começamos a questionar: será que Deus vai estender a sua mão e me ajudar? Isso ocorre quando você está num processo, por exemplo, de deserto, já tem um tempo, que você precisa de várias respostas para uma determinada área da sua vida. E muitas vezes a sua fé é confrontada, você é confrontado. E aí? Você crê mesmo? Essa pergunta de Jesus continua valendo hoje. Você crê? Há quanto tempo te sucede este mal? E você: Senhor, me ajuda. O Senhor vai dizer para você: tudo é possível àquele que crê. Só que o pai do menino reconheceu a sua limitação diante daquela situação e declarou: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Não há uma contradição nessa resposta do pai? Talvez sim, mas fato era que ele reconheceu também que estava fora do seu domínio, ele não podia fazer nada pelo seu filho, e somente Jesus de fato podia fazer alguma coisa por ele. Aqui também, irmãos, eu aprendo, assim como esse pai que oscila nas suas emoções em relação à sua fé, nós também por muitas vezes oscilamos. Muitas vezes nós não conseguimos permanecer crendo diante de situações adversas, diante de problemas difíceis que nós enfrentamos. Até porque quando você enxerga uma circunstância desfavorável, você também por algum momento duvida, você por algum momento fraqueja. Mas sabe o que é maravilhoso? É que cada dia é uma oportunidade da gente recomeçar e fazer diferente. Se você ontem não teve sabedoria na hora de se dirigir a Deus a respeito de uma necessidade que você tem, hoje Ele te concede uma oportunidade de você tomar a atitude de crer. O que Deus quer de nós é uma decisão de acreditar contra qualquer circunstância. Quando você decidir no seu coração crer sem duvidar, e isso for uma atitude definitiva, uma decisão definitiva, vai vir uma resposta da parte de Deus em seu favor. Pode ter certeza disso. Porém, se você vacilar, foi inconstante nas suas emoções, foi inconstante na sua fé, a própria palavra diz que o homem de dupla personalidade, inconstante, ele não recebe nada da parte de Deus.
quem não tem firmeza nas decisões que toma, quem não tem convicção, quem fica inseguro, quem não consegue permanecer crendo, quem não consegue ficar firme na decisão que tomou de acreditar, não recebe nada da parte de Deus. Ou seja, é o homem de dupla personalidade. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. O que Deus quer na nossa vida é que nós tenhamos uma atitude firme, decidida de crer. Se eu decidir crer, não importa o que aconteça, não importa o que ficou para trás, não importa o que passou, eu decidi no meu coração, eu não volto mais atrás. Eu decido crer. Irmão Edmilson, mas como eu faço? Porque eu me sinto assim, às vezes eu me pego sendo inconstante nos meus pensamentos, uma hora eu creio, outra hora eu fico inseguro, fico com medo das coisas não acontecerem. É por isso que o processo se estende até você entender que você precisa ser constante na sua fé e na atitude de crer para receber de Deus alguma coisa. O Pai reconheceu. Aqui também nós temos a condição de reconhecer a Deus a nossa dúvida, a nossa incredulidade. Deus, Ele nos conhece, nós temos a mesma oportunidade que esse pai teve de ir até Jesus e falar o que nós estamos sentindo. Você pode chegar diante de Deus em suas orações, no nome de Jesus, e declarar: Senhor, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu acho que o que eu estou fazendo é certo, mas eu não consigo vencer, eu não consigo passar essa fase da minha vida. Talvez você esteja assim, cheio de dúvida, no eu acho, será. Mas eu quero convidar você hoje a ter uma atitude de orar ao Senhor crendo, independente do que a circunstância esteja te mostrando. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando Deus fala uma coisa, você não vai ver uma realidade contribuindo para que você creia. Pelo contrário, você vai ver uma realidade diferente. Se você perceber uma passagem muito conhecida, quando o amigo de Jesus, chamado Lázaro, está muito doente e ele recebe a notícia do seu estado e o quadro dele foi só piorando, Jesus não se adiantou em relação ao que ele tinha que fazer, porque ele tinha um plano, ele tinha um itinerário do que ele ia fazer naquele dia. Ele tinha que cumprir aquilo porque era da vontade de Deus que ele cumprisse, até que enfim ele fosse até a casa de Lázaro para curá-lo, para agir em seu favor. Só que a situação dele foi piorando, que ele veio a falecer. E se você perceber, quem conhece já esse texto, Jesus vai chegar depois que já fazia 4 dias que Lázaro tinha falecido. Ou seja, no olhar humano, era impossível acontecer alguma coisa, era impossível Deus fazer alguma coisa. Como crer numa situação dessa? Quando todas as circunstâncias se mostram contrárias, ao ponto de você, por exemplo, chegar e ver
que toda a ação humana não resolveu o problema? Como você acreditar mesmo quando tudo for contrário? Mesmo quando a morte impõe mais uma derrota diante dos seus olhos? Você tem que ficar com aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Fique com o que Jesus disse. Fique com o que a palavra fala. Fique com o que Deus diz. Por mais que a circunstância mostre para você totalmente contrário, fique com o que Deus disse. Isso é fé. Isso é crer contra todas as circunstâncias desfavoráveis. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o meio do processo, o que importa é o fim. Deus está no fim do seu processo. E se Deus está no fim, significa que é vitória. A questão é que nós nos desesperamos quando se passa o tempo e não obtemos respostas. A vontade que nós temos é de querer agir desesperadamente, mesmo sabendo que isso não vai resolver. Mas o conselho que eu te dou é: confie no Senhor. Você tem que permanecer crendo, porque a palavra de Jesus não mudou. Mesmo que a circunstância seja desfavorável, continue crendo. Mesmo que você não enxergue nada, continue crendo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida. Se Deus falou com você, nos ajude. Compartilhe essa mensagem aí nos seus grupos de WhatsApp. Tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deixe o seu like, porque isso você fortalece o nosso conteúdo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.